Olá, está começando Vamos Juntas. E hoje eu já começo perguntando para vocês, meninas, vocês dormiram bem noite passada? Responde? A cara da Neuza. Depois a gente responde. Não, eu dormi. Você dormiu bem, Karine? Que bom. E você, Janaína? Olha, e sem remedinho dessa vez. Uau, que sucesso! Parabéns! Bom, gente, o fato é que com tantos afazeres, prazos para cumprir, redes sociais para lidar, nós temos dormido menos do que deveríamos. E o pior, né? Tem muita gente com dificuldade para pegar no sono. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o distúrbio do sono afeta 40% dos brasileiros e 45% da população mundial. A grande questão é que as consequências de noites mal dormidas podem ser graves. Sobre esse assunto, nós vamos conversar já com um especialista. Mas antes, eu quero saber aqui das minhas amigas qual a relação aí de vocês com o sono. Gente, começa, Neuza. Você que não quis responder no início. É que fiquei pensando um pouquinho. Então, eu tenho uma relação meio complicada com o sono. Eu fui uma criança, mamãe sempre falava assim que eu dormia muito bem. Não exageradamente, mas ela brincava assim que quando, festa de aniversário, se deu meu horário de dormir, eu ia dormir com convidados na festa. Isso era muito legal. Isso foi até 2006. Tranquilo, não era uma coisa que me incomodava o sono. Tive um problema em 2006, muito estressante, como todo mundo tem, a vida, né? Todo mundo tem. E naquele momento eu perdi o sono. Mas eu entendi que aquilo era uma coisa momentânea, passageira. O problema, graças a Deus, passou e o sono não voltou. A falta de sono continua até hoje? O sono não voltou. Até hoje, Sandra conhece a minha rotina. Eu estou procurando, confesso que já procurei ajuda de algumas formas, já tomei medicamento, eu tenho uma resistência a medicamento. Tomei por um tempo, aí eu achei que eu não precisava daquilo. Ou seja, de lá pra cá, eu durmo mal. E durmo pouco. E eu até brinco, quando eu durmo 4 horas seguidas, eu tô assim, guerreira. Eu acho que é muita coisa. Deus me livre, eu preciso dormir às 8 horas, gente. Né? Senão eu não sou ninguém. Então, assim, eu acordo muito cedo, eu durmo tarde, o meu sono... eu perco o sono muito facilmente, acordo durante a noite e não volto. Então, assim, é uma história meio esquisita, Karine, entendeu? E você, Karine? Então, eu posso dizer que eu durmo bem. Eu durmo bem. Coisa boa, né, gente? Poucas coisas, claro, né? Já perdi o sono várias vezes com questões da vida, mas poucas coisas me tiram hoje, assim, desse prumo. Eu tenho uma impressão de que quando eu durmo geralmente 6 horas, quando eu não consigo atingir esse tempo, eu me coloco assim, na obrigação de ficar ali deitada. Você leva essa questão como uma prioridade na sua vida, né? Eu levo por conta de uma dor crônica, né, do pescoço, que eu senti que melhorou muito. Eu também não quis tomar... Eu não tinha como ficar tomando relaxante muscular pro resto da vida, porque ficar tomando relaxante muscular... Então, chegou um tempo da minha vida que eu falei, eu não vou mais tomar um relaxante muscular por conta dessa compressão toda aqui no pescoço. E eu falei, eu preciso. Aí melhorei a história de travesseiro, troquei travesseiro, eu usava o travesseiro errado. Enfim, aí eu consegui melhorar isso aí. E eu posso dizer que eu tô bem nesse sentido. Janaína, Gente, vocês sabem, né? A gente sabe, mas conta porque o povo não sabe. Quem não sabe, gente, a pessoa do transtorno da ansiedade, aquele negócio, vocês sabem, né? Então, assim, a gente busca todos os recursos. Eu, por fim, caí no remédio. Vou fazer o quê? É uma ajuda. Até eu conseguir me livrar desse negócio aí, tomo mesmo quando precisa. Hoje eu já passei por sonoterapia, né? Então, eu tive que fazer. Foi necessário. Acho que tudo que eu tentei foi válido, me ajudou. E eu vou continuar. Vocês sabem disso, que eu vou persistir sempre. É isso aí, a gente tem que buscar, porque isso está relacionado com a nossa qualidade de vida. Com certeza. No meu caso, acho que foram fases. Quando eu perdi meu primeiro marido de acidente, óbvio, não conseguia dormir. Então, durante um período, eu tomei remédio para dormir e acho que foi sensacional. Graças a Deus, parei. Depois que virei mãe, gente, esse sono... agora já era. Aí já era. Porque até hoje, esse que é o problema, né? Henrique tá com 8 anos, qualquer barulho
no quarto. A gente vive em alerta, vira na né? cama, em alerta. A gente vive em alerta. É. E a gente sente que quando a gente dorme mal, a gente não fica bem, né? E eu tenho um problema sério, que eu gosto de dormir e dormir até um pouquinho mais tarde, sabe, gente? Que não é um problema, né, amiga? Gente, não é um problema. De Neuza, que acorda 5 horas da manhã, assim, rindo, feliz. Queria ser assim. Mas, gente, olha, essa história do sono é um assunto que rende pra caramba. Eu já vou chamar o nosso convidado. O que vocês acham? Venha. Pois é. Vem pra cá, doutor Tanguy. Obrigado, Sandra. Obrigado pelo convite. Bem-vindo. Primeira vez um homem, gente, no nosso estúdio. Muito bem. Muito Bem-vindo, bom, doutor muito Tanguy. bom. Olha, mas essa conversa com o doutor Tanguy nós vamos conferir no próximo bloco. Eu vou apresentar, né? E ele tem muita coisa para nos ensinar, gente. Não sai daí, não. Vamos juntos. Estamos de volta. Nossa conversa hoje é sobre insônia. Por ser um assunto muito sério que afeta toda a nossa saúde, nós convidamos para estar conosco o médico ortopedista especialista em qualidade de vida, Dr. Tanguy. E ele tem um curso, gente, voltado para quem precisa dormir melhor. Não é isso, doutor? Agora eu fiquei curiosa o seguinte, por que um ortopedista se especializou em sono? Essa pergunta ela é muito interessante, Sandra, porque é o seguinte, o médico, ele tem que ver o paciente como um todo. Então eu falo que com a procura que eu tinha em consultório, 30% da população mundial hoje tem problemas relacionados a dores crônicas. E eu trato muito paciente com dor. A dor de coluna ela é a segunda dor mais frequente, ela só perde para dor de cabeça. E aí, às vezes, eu tratava o meu paciente e mandava ele para academia. Aí ele ia fazer atividade física. Não, então agora você tem que emagrecer. Aí ele emagrecia, mas não melhorava a dor. E eu via que esses problemas relacionados ao sono, o sono muitas vezes é o elo perdido entre a saúde e a doença. E isso me fez buscar um curso de terapia de sono. Eu fui me especializar em alimentação, em nutrição, em atividade física. Fui fazer curso de coach, de PNL, de hipnose para tentar entender o paciente como um todo realmente. E o sono, ele afeta em cheio a população. Eu vi você falando no começo que 40% da população tem problemas relacionados à insônia. Só que 70% tem distúrbios de sono, que não necessariamente seja só a insônia. E assim, eu falo que existem 4 elos da saúde, que é atividade física, alimentação, controle emocional e sono. E aí eu pergunto para vocês, qual desses elos é mais importante para a saúde? Pergunta para os universitários. Então, vamos lá. Então, qual o mais importante? Tem o mais importante? Diante dessa fala, Boa talvez agora eu diria que é o sono. Olha porque assim, a alimentação, importante, né? Atividade física. O controle emocional, esse equilíbrio emocional, eu não tinha me dado conta. Agora, pensando, eu acredito que seja. Só que olha que interessante, como a Neuza colocou, são 4 elos. Se isso forma uma corrente, se qualquer elo se quebrar, você perde essa corrente, que é a corrente da saúde. Então, como a Janaína mesmo falou, eu sou muito ansiosa. A ansiedade afeta diretamente o sono. A pessoa que não faz atividade física regular, ela tem uma qualidade de sono pior. Uma pessoa que esteja obesa, e o grande problema, 56% da população brasileira hoje está com obesidade. Então isso influencia diretamente o sono. Ou seja, nos 4 elos não existe um elo mais importante que o outro. Com o mesmo peso, né? Todos os elos são... Aí a pessoa me pergunta o seguinte, Tanguy, mas e a parte espiritual? Ela entra onde? Eu falo que a parte espiritual é a base dessa corrente. Legal. Quem tem uma parte espiritual bem desenvolvida, quando você tem uma relação legal com Deus, ele te dá suporte para todos esses 4 elos. E quem não acredita em Deus tem que investir nos seus 4 elos, né? Então hoje, como a gente veio falar do elo sono, você vai ver que a gente acaba às vezes pontuando em algum desses elos a importância deles. Então pegando o caso, por exemplo, da Janaína, que ela falou em relação à ansiedade. A ansiedade, Janaína, é a principal causa relacionada à insônia. A insônia, ela é classificada em 3 tipos principais. A insônia inicial é aquela pessoa que não consegue pegar no sono, que é a grande maioria. Você tem uma insônia intermediária, ou seja, a pessoa acorda no meio da noite e não consegue dormir de novo por uma preocupação. E o terceiro tipo de insônia seria a insônia final.
A pessoa às vezes ia dormir até 8 da manhã, só que ele acorda às 4 e não consegue dormir de novo. Então, qual é a principal palavra? Você que falou que é ansiosa, qual é a principal palavra que define a ansiedade? Então, no meu caso, estava diretamente ligado à angústia. Eu sempre senti, quando eu percebi isso, uma sensação de angústia. Mas você falou uma coisa muito interessante. Os 3 tipos de insônia. A sensação que eu tenho é que eu tive as 3. Sim. Porque eu tinha a dificuldade para dormir. Quando eu dormia, eu acordava e acontecia de eu ficar com aquela dificuldade. Acordei, eu não durmo mais. Então, assim, eu vivia cansada. Eu sempre estava com a mente muito ativa, né? Continuo, mas hoje menos. E uma sensação angustiante. Claro, eu entendo que dentro desse elo, né, que você colocou, faltavam algumas coisas, principalmente atividade física, porque depois que eu me machuquei, eu parei de praticar esporte. Então, acho que isso foi um grande agravante, mas não foi o principal. Eu tinha problemas emocionais, eram claros. Então, assim, eu entendo, com base no que você está falando, que são tantas coisinhas, né? Mas olha só, Jana, o que é interessante? Ansiedade é igual a uma palavra: preocupação. Vamos lá? Pré-ocupação. O que é pré-ocupação? Se ocupar de alguma coisa que ainda não aconteceu. Existem vários estudos que mostram pra gente que 90% das coisas que você está pré-ocupada ou não vão acontecer ou independem da sua vontade. Então, peraí, quantos por cento está ao seu alcance? 10%. Quando você estiver ansiosa, qual é a primeira atitude a se tomar? Fazer uma pergunta: eu estou preocupada com o quê? Então a primeira pergunta é essa. E a segunda pergunta: o que eu posso fazer? Porque se não tiver ao seu alcance, o que você pode fazer? Vou dormir. Uma oração. Ouvir o áudio da Karine. Ouvir um áudio ou aquele outro livro. Tem um livro, A Sutil Arte de Ligar o... Botão vermelho. Sim. Isso, o botão vermelho. É isso aí. Ou você faz uma oração ou liga o botão. Então, por quê? O que vai adiantar você ficar pré-ocupada com uma prova que a sua filha vai fazer na segunda-feira? Eu estou preocupada. Mas não é tão fácil, né, doutor Sim, Sandra, mas olha só, a gente tem que entender o seguinte: é fácil fazer uma maratona? É menos fácil, mas é simples. Não é fácil. Mas se eu te treinar e você seguir os meus passos... Então, qual é o grande problema? Que nós, hoje, na sociedade moderna, a gente quer um remédio pronto. A gente quer remédio para tudo. Assim como remédio para dormir. Se você chegar num médico hoje, a maioria deles, falar o seguinte: doutor, eu estou dormindo muito mal. Sabe o que ele vai falar para você? Liga não, eu também tô. Porque a maioria dos médicos hoje dorme muito mal. E aí, o que ele faz é muito mais fácil ele prescrever um Rivotril para você do que, por exemplo, te explicar quais são as fases do sono. Mas olha só, existem períodos da vida que um Rivotril pode ser necessário. Sim. A questão é o equilíbrio. Descobrir quando se livrar desse Rivotril, seria isso? Sandra, é muito interessante essa pergunta sua. Por quê? Para que serve qualquer remédio? O nome já está dizendo, para remediar. É para tratar? Não. Não. Você conhece alguém que tinha problema de sono, tomou um remédio e não precisou mais tomar? Não. Alguém que tinha pressão alta, que tomou um remédio e sarou? Alguém que tinha diabetes, tomou um remédio e sarou? Não. Então o remédio já está dizendo, ele é para remediar. Durante um período, é muito melhor você tomar o remédio do que você não dormir. Mas você tem que tratar a causa. Aí é que a gente entra. Só que eu quero uma causa pronta. Eu vou entrar lá e vou comprar uma causa. E tudo não muito é imediato, assim. né, doutor Tenguinho? Tudo muito imediato. Nós somos muito imediatistas. Sim, e daí não querer passar por esse treinamento, justamente, esse processo de descobrir a causa, fazer o treinamento. Eu entendo perfeitamente isso que você está falando, porque isso aconteceu comigo. Foi difícil primeiro eu assumir um transtorno de ansiedade. Eu falei, até cheguei a comentar isso no primeiro programa. Depois foi difícil assumir uma depressão. Como uma pessoa com tanto conhecimento, uma pessoa tão espiritualizada, uma pessoa que fez curso, entendia de PNL, comportamento humano, como? Aí até que a velha história do aceita que dói menos, né? E aí começar o tratamento. E assim, quando a gente fala em sono, Sandra, a primeira medida a se tomar é você
ter uma terapia cognitivo-comportamental. Então, por exemplo, eu tenho um curso que eu ensino as pessoas a voltar a dormir. Então, a gente ensina, por exemplo, no curso, quais são os inimigos do sono. Então, por exemplo, se você fizer atividade física muito perto da hora do sono, ele pode te atrapalhar a dormir. Eu queria comentar isso. Só um minutinho, gente, Já deu? porque olha só, já deu. Gente, mas então, agora o que eu ia primeiro falar... inimigo do sono seria, repete pra mim, Atividade física... perto da hora de dormir. Segura aí. Os outros inimigos, eu segurei que a gente vai falar depois dos comerciais. Não dorme não, fica acordada aí, gente. Vamos juntos. Estamos de volta nesse bate-papo aqui gostoso, falando sobre insônia, com o nosso convidado aqui sensacional, Dr. Tanguy, com dicas assim maravilhosas. A gente terminou o bloco, ele estava falando dos 4 inimigos. Na verdade, são vários inimigos, né? Um deles é a atividade física. Então, se você fizer atividade física, no máximo até 2 horas antes de dormir, porque o corpo tem que desacelerar. E se você faz muito próximo, o pessoal fala, eu tenho academia aberta 24 horas. Você pode atrapalhar o seu sono. Não acaba cansado e dorme, não, Não pelo necessariamente, contrário. você precisa de um tempo para desacelerar. Outra coisa é a alimentação, Sandra. O ideal é que você tivesse uma alimentação mais reforçada, no máximo até 2 horas antes de dormir. Porque se você for dormir muito cheio, isso te atrapalha o sono. Outro fator é café. O café ele é muito bom. Café, gente. A gente pode consumir de 3 a 4 xícaras de café por dia. Mas aquelas pessoas que têm especificamente problema relacionado ao sono, o ideal é que você, depois de 4 ou 5 horas da tarde, não mais consumisse café. Então, outra coisa que a gente diz em relação ao sono, a gente precisa se preparar para dormir. E uma das coisas que eu oriento no meu curso é fazer uma lista de prioridades. O que é essa lista de prioridades? Você tem que anotar. É interessante que você anote, porque o seu cérebro sabe que você está anotando quais são as suas 6 prioridades durante o dia. Então, por exemplo, vou acordar de manhã cedo, eu vou para a academia. Depois eu vou para o consultório. E aí, meio-dia, eu tenho um almoço com uns amigos. Depois, 2 horas, eu venho aqui para o programa. 4 horas, eu volto para o consultório. Quando você elenca tudo que você tem que fazer, você manda uma resposta para o seu cérebro. Eu já sei o que fazer amanhã. Isso te dá uma tranquilidade. Vamos supor que eu tenha algum problema e essa lista de prioridades, Sandra, o ideal é que ela seja feita 2 horas antes de você dormir. Por quê? Porque ela te dá tempo para resolver o que você precisa. Ela não pode ser feita 10 minutos antes de dormir. Porque, por exemplo... Não vai criar mais ansiedade, de repente, mais ansiedade. Isso dá tempo de você se organizar. Doutor Tanguy, assim, vendo o senhor falar e pela minha experiência, pela minha tentativa, porque assim, eu durmo mal e eu não estou tranquila com isso. Eu venho buscando esses anos, né? Já fiz terapia, já fiz... Só que assim, às vezes a gente faz a coisa errada. Por exemplo, tem que fazer atividade física e eu fazia à noite. Aí eu chegava no grau em casa, aí eu não dormia. Aí eu não entendia isso no começo, mas enfim. Mas o que eu entendo com essa minha busca e vendo você falar é o treinamento mesmo e o conhecimento do nosso organismo, né? É o autoconhecimento. Porque assim, eu quero dormir. Na nossa conversa ali anterior, eu falei assim, gente, acho que eu vou aceitar o fato de que eu durmo mal e pouco e vida que segue. Não, porque não é legal, não tá legal e isso pode ter, né, num futuro bem próximo, talvez. A falta talvez. do sono vai influenciar na sua saúde diretamente. Então, isso aí que eu queria saber. Quanto tempo uma pessoa pode dormir mal? Porque tem problema da vida. É pontual, dormir mal. Mas assim, e como que a gente tem disso? Essa pergunta é muito interessante. Sabe? Porque a Organização Mundial de Saúde, inclusive agora em 2020, vai ser um estudo falando que a falta de sono é um fator carcinogênico. Ou seja, causa câncer. Aquelas pessoas que trabalham em turnos, por exemplo, os médicos, os bombeiros, os enfermeiros, porteiro, todo mundo que trabalha em turno tem uma chance 30% maior de ter câncer. Então a falta de sono, ela é muito impactante. Qual que seria o ideal? Em torno de 6 a 8 horas, é uma média. Abaixo de 6 horas é como se o seu carro tivesse que acelerar mais. Nisso você leva um desgaste maior. Aquelas pessoas que dormem bem, elas inclusive são mais jovens. Durante o sono, a gente libera 2 hormônios.
um chamado GH, que é o hormônio do crescimento. Ele serve para você crescer enquanto você cresce. E depois, ele é o principal regenerador do organismo. E a gente libera melatonina. A melatonina é um potente antioxidante, um potente redutor de câncer. Então, esses dois hormônios, eles nos dão proteção. Já quando você não dorme bem, eu não produzo isso. Você libera outros dois. Você libera a adrenalina, que é o hormônio da luta, fuga e guerra. Você fica mais exaltada durante o dia, você fica mais ansiosa. E você libera cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Então, olha a importância do sono no nosso dia a dia. Faz melatonina, então? Tem muita gente tomando melatonina hoje em dia. Sim. Inclusive, né, assim, gente muito chegada a mim. Pode tomar? Olha só, a melatonina ela é muito interessante. Só que a melatonina é diferente do, por exemplo, o clonazepam, que é o Rivotril. O que os benzodiazepínicos eles fazem? Eles desligam o seu cérebro. A melatonina não, Sandra. O que ela faz? Ela é um comunicador, um mensageiro. É como se, quando não tem luz nenhuma, a melatonina é liberada para avisar para as outras células. Gente, pode abaixar a temperatura, relaxa que está todo mundo pronto para dormir. A melatonina ela é um sinalizador. Então, aquelas pessoas que usavam Rivotril e querem passar para melatonina, você tem que entender que o mecanismo é diferente. Mas é bom? Ajuda? É excelente. Principalmente porque... Não tem contraindicação? Você tem que acertar a dosagem só. Não é você... Porque a dosagem ela pode variar de 1 miligrama a 10 miligramas. Então, a orientação médica ela é muito bem-vinda. Só que os telefones celulares e o Wi-Fi, eles influenciam na nossa produção de melatonina. Esse é um grande problema. Minha pergunta é, e aquela luzinha do ar-condicionado piscando? Aquilo ela também, né? atrapalha a produção de melatonina. Não adianta, você imagina, você fala pro seu cérebro, você tomou uma melatonina, olha, tá tudo escuro. Aí o cérebro olha, você tá mexendo no celular e vai falar, não tá escuro. Não tá escuro. Então, não vou desacelerar. Então, você continua acelerado. Você tem que tomar melatonina e dormir. E qual que é o esquema aí, pra gente doutor? encerrar, infelizmente, Fala aí, temos que encerrar. Sim. Um resuminho para as pessoas que estão do outro lado, assim, ansiosas por dicas. Dá uma diquinha aí, doutor. Melhor. Vai, Olha ajuda só, aí. uma coisa que eu acho bem interessante é o que a gente chama de higiene do sono. Quando você acabou de fazer exercício, você chega em casa toda suada, você vai dormir? Não, você tem que tomar um banho. Você acabou de comer agora um feijão com arroz e uma carne, você tem que escovar o dente, senão você não consegue dormir. Do mesmo jeito, você tem o que a gente chama de higiene do sono. E o que é a higiene do sono? É limpar o seu cérebro, limpar o seu corpo. Primeira coisa, reduzir luz ambiente. 30 minutos antes. O ideal, então, você começa a reduzir luz, não mexer em telefone celular mais, não assistir televisão. Nossa, eu nunca reduzir barulho. Todo barulho a gente tem que tentar reduzir. Outra coisa, tomar um banho. Se o tempo for muito quente, igual agora, um banho mais gelado. Se for muito frio, você pode tomar um banho morno. Você ativa os receptores e você tem uma sensação de limpeza. Você tem que ter feito a sua lista de prioridades. Se você 2 horas antes. 2 horas antes. Mas se você esqueceu de algo nessa lista, você pode anotar ali. Outra coisa que é interessante às vezes, Sandra, é o ritual do chá. Eu faço esse ritual. Meia hora antes de eu dormir, é um horário que eu tiro às vezes para tomar um chá. Ou você também pode tomar um leite morno. Desde que a pessoa não tenha intolerância à lactose, ela vai tomar o leite. O leite que a vovó ensinava pra gente, ele é rico em triptofano. E o triptofano é a base da melatonina. Olha, então, um copinho de leite morno faz muito bem. E outra coisa, gente, intenção positiva antes de dormir. Não existe você fazer oração fazendo pedido esse horário. Porque quando você faz um pedido, você agradece. Você gratidão, gente, gratidão. Isso, gratidão. Você está pensando, gente. deixa para pedir para Papai do Céu. De manhã, na hora que você acordar. De noite, que é hora... Gente, essa dica é espetacular. De noite, agradeça por tudo que você tem na sua vida, por tudo que você conseguiu. Não se concentre em problema, que senão você não consegue Eu dormir. nunca pensei nisso. Então, à noite Doutor é hora Tanguy, você de... vai salvar minha vida hoje, né? Olha, um mito. Eu falava isso na minha família. Meninos, vocês estão aqui.
Vamos dormir. Gente, eu preciso de alguma coisa pra esquentar minha barriguinha pra dormir. Era o que minha babá fazia quando eu era criança. Ai, tá vendo? Mingauzinho, chazinho e Sim. tudo. Até Leitinho. hoje eu tomo chá pra dormir. Ninguém Excelente. acredita. Minha mãe. Gente, acabou, gente. Ah, Meu não. Deus. Ô, Eu direção. quero, assim, Gente, mas essa encerrar última dica foi uma espetacular. gratidão por ter Gratidão. você aqui. Obrigado pelo convite. É muito legal, Sandra. Obrigado. Bem-vindo no meio da Obrigado a vocês. mulherada. Joia, obrigado. gente. Estreante no meio da mulherada aqui. delícia. Ó, gente, foi bom demais, né? Bom demais. Muito obrigada pela audiência. Continue nos acompanhando aí pelas redes sociais. E agora tem nossa live, hein? Corre lá. Beijão, vamos Beijo. juntos.